Valendo agora. Bom dia! Bom Bom dia! dia! Bom dia, bom dia. Que alegria, né? Então, como estamos para esse novo recomeço, né? Força total, motivação, ânimo, tudo que a gente precisa para avançar. E é tão interessante, né? As coisas acontecendo e o tema dessa live, dessa primeira live que nós escolhemos, com tantas coisas acontecendo. Aqui nos bastidores, a gente não vai falar disso, mas é real. Exato. Então, assim, o tema, né, da nossa live de hoje é autorresponsabilidade, né? Então, assim, que quanto que nós temos nos autorresponsabilizado pelas ações, pelas reações, por aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Ou quanto que a gente tem procurado colocar, né? Essa culpa. E aí aquela história, quando a gente fala de culpa, se a gente pensar, a culpa ela é muito pesada, né? E já a responsabilidade, quando a gente se autorresponsabiliza, quando a gente assume, é uma liberdade que a gente ganha, né, Janaína? Exatamente. E, assim, é muito interessante, né, essa questão, porque é muito, assim, aquilo que acontece comigo, de que forma eu consigo digerir isso, né, administrar isso e deixar de culpabilizar as outras pessoas por escolhas que eu mesma fiz, né? Porque nós temos essa nós temos, né, esse livre arbítrio, nós temos esse poder em mãos, vamos dizer assim, de fazer as nossas próprias escolhas. E que escolhas nós estamos fazendo, né? Para as nossas vidas. Então, a gente começa esse novo ciclo, né? Começa essa nova jornada aqui, trazendo essa questão do comprometimento com a gente mesma, né? Consigo mesmo, e essa autorresponsabilidade que a Orgarina está colocando aí. Né? E também, assim, essa questão de não colocar na mão do outro, não colocar no outro aquilo que é responsabilidade minha. Não colocar no outro a dependência, por exemplo, da minha felicidade, do meu estado de bem-estar. Né? Acho que é por aí, né, Orgarina? Sim, sim. A gente tem uma tendência muito grande, né, a gente usa frases, né? Ah, se o meu marido, ah, se o meu patrão, o meu chefe, né? Ah, não, se meus filhos, né? Mas e a gente, né? O que é que a gente tem escolhido? A gente está deixando o protagonismo da nossa vida na mão do outro? Isso não vai funcionar, porque somos nós que somos protagonistas das nossas vidas, né? Não é o outro. Então, assim, é nos autorresponsabilizar mesmo por aquilo que nos compete, que é fazer as nossas escolhas, né? E muitas vezes a gente fica pensando, né? Se a minha vida fosse diferente, tá? Mas o que que a gente tem feito hoje, né? Qual é a escolha que a gente tem feito que vai virar essa chave para que realmente a nossa vida seja diferente, ou seja, a vida que a gente quer ter e merece viver, né, Janaína? Isso. E aí a gente traz também para a questão da frustração, né? Porque quanto mais eu coloco isso eu terceirizo todas essas questões, né? Da minha felicidade, do meu bem-estar, da minha vida em si, quanto mais eu terceirizo isso, mais eu me frustro. Por quê? Não é o outro, não é sobre o outro, é sobre mim. Uhum. É sobre as minhas escolhas, é sobre o meu potencial, né, a minha essência.
Então, aquilo que eu não estou respeitando, aquilo que eu não estou olhando, né, intimamente, é, é o que move, né, todas essas questões, é o que vai me trazer tanto a questão da felicidade, do bem-estar, de estar mais leve, né? Me sentir mais leve, mais eu mesma. E é tão interessante isso, porque às vezes a gente coloca a expectativa no outro, inclusive naquilo que ele não consegue dar, né? Aquilo que ele não tem. É muito interessante, é muito louco isso aí, porque eu coloco uma expectativa daquilo que a pessoa nem tem para compartilhar, né? E eu fico nessa dependência emocional, né? Nós tínhamos combinado, né, e nós vamos manter, que dessa vez, né, essa série de lives serão muito práticas, né? Nós vamos falar, mas nós vamos fazer muitos exercícios, né? Eu não sei, você que está aqui com a gente, que vai ver essa live depois, recebeu lá no grupo, né? Então é importante até falar sobre isso também, que vocês podem e devem entrar no grupo, né? A gente vai estar deixando sempre o link aqui na nossa bio, no Instagram, quem já está em algum grupo nosso também pode pedir, caso não esteja lá, mas nós temos deixado sempre. Entrar no grupo, porque por lá vocês vão receber material, né, Janaína? E Isso, hoje nós vamos trabalhar uma dinâmica muito interessante aqui, uma prática, né, que é a linha do tempo. Você sim. quer falar sobre? Você quer que eu fale? A Não, gente não pode combinou, a falar. gente só está É, fazendo. A gente sabe que está fazendo, mas a gente não combinou. Quem sabe faz ao é, vivo. quem sabe faz ao vivo, isso mesmo. Então vamos lá. Gente, não, assim, é só lembrar, Orgarina, que nós temos o material, a gente compartilha sempre material da live, né? O exercício, o que a gente faz de prática aqui, e um material extra de apoio, tá? Então, assim, não é muito comum, não é uma prática comum dessas lives, que a gente sabe que são lives preparatórias para um evento maior que a gente vai realizar, mas a gente vai falar disso depois. Só que não é uma prática comum, tá, gente? Então, aproveitem, porque a gente está entregando para vocês o melhor que a gente pode entregar, né? Que é o nosso conteúdo, as nossas experiências, a nossa formação, né? Então, assim, a gente procura entregar o melhor e vai além, que é o material de apoio, tá? Então, são e-books que a gente está preparando, né? Tudo preparado com muito carinho, com muito zelo e com muito comprometimento com essa questão que a gente trabalha aqui, que é o autoconhecimento, a cura emocional, né? Então, a gente tem esse zelo, a gente tem essa atenção em relação a isso, tá bom? Era isso, Orgarina, só para lembrar aqui. Então, se vocês que já estão no grupo, e quem não está pode ir lá e pegar o material, entrar lá que a gente vai estar disponibilizando, para quem entrar depois também. Lá eu tô com a folha aqui que eu fiz, quem não tá pode fazer à mão, ó. Pega uma folhinha branca, faz 3 partes, tá vendo o risquinho aí, a caneta, né? Faz Uhum. 3 partes. Com essas 3 divisões, em uma das divisões, você vai colocar como passado, a outra você vai colocar como presente e a outra como futuro. Feito isso, no passado, você vai buscar agora, na sua memória, 2 momentos em que você se culpou
ou culpou alguém, na verdade não, desculpa, se culpou não, que você culpou alguém por algum resultado ou por alguma circunstância que aconteceu na sua vida. Anotem aí. Lembrem de 2 momentos. Dá uns 2 minutinhos para que vocês façam isso. Talvez esse passado não esteja tão passado, né? Mas foi o passado. Vamos olhar para o ontem, né? Feito isso, agora você vai olhar para o presente. Escreva como você se sente em relação à sua vida hoje. Não precisa escrever uma carta, não, gente. Vamos lá. Tá ok. Então, feito isso, agora vamos olhar para o futuro. O que você gostaria de viver se você tivesse total responsabilidade por si mesma? O que eu gostaria de viver? De viver se você tivesse responsabilidade por si mesma. Sabe aquela certeza, isso só depende de mim. Então, dependendo só de mim, é isso que eu estaria vivendo. Instrumento mágico da nossa vida, a nossa caneta, né? Então, feito esse exercício, é para a gente perceber que a caneta da história da nossa vida está em nossas mãos. O que é que nós queremos escrever hoje? Porque é hoje que a gente escreve o nosso futuro. E a gente escreve isso com as nossas escolhas, sabe? E por mais que às vezes a gente pense que não tem escolha, né, dependendo da circunstância de vida que a gente está, a gente tem a opção, a gente tem o livre-arbítrio, como a Janaína mesmo falou, de fazer uma escolha. E aí, a partir dessa escolha, é que a gente escreve um futuro diferente. Tá certo? Então, a palavra é autorresponsabilidade. A ação é escolha. Tá certo? Escolhe e age, escolhe e age. Hoje, para escrever um futuro diferente. Isso. Né? Como eu falei, hoje nós vamos trabalhar coisas práticas mesmo. Vamos começar já fazendo, escolhendo, agindo. Mão na massa, né? Massa, né? E lembrando, né, gente, que essa questão da autorresponsabilidade, ela é mesmo libertadora, né? Porque aqui a gente não está falando de culpa, tá? Não é culpa. A culpa, ela é um sentimento que não nos leva a lugar nenhum. Aliás, leva, né?
A culpa, ela nos coloca para baixo. Ela é uma vibração de baixa frequência, quando a gente está vibrando na culpa. E quando a gente está vibrando na culpa, a gente fica como se tivesse com os pés aterrados, você não consegue sair do lugar. Então, é diferente culpa de autorresponsabilidade, né? E essa questão de estar colocando a responsabilidade das coisas que não dão certo ou não deram certo na nossa vida, nas costas dos outros, nos leva para um outro padrão muito, muito complexo e muito paralisante, que é reclamar, né? A gente tem essa tendência, quando a gente não se autorresponsabiliza, de reclamar, né? E aí eu quero também já aproveitar, já é ferramenta, tá, gente, de mudança aqui, já é instrumento para vocês poderem irem utilizando, que é trocar essa reclamação por uma declaração, né? Todas as vezes que a gente declara algo, a gente coloca essa energia de que aquilo está acontecendo. A mesma coisa é reclamar, então tudo é uma escolha, né? Você escolhe reclamar ou declarar algo para a sua vida. O que é que hoje você está declarando para a sua vida, né? Então, quando a gente coloca nessa linha, né, nesses três, nessa linha de passado, presente e futuro, que no futuro, o que você, né, o que você estaria vivendo, é porque realmente você vai viver aquilo que você escolheu hoje, a partir das suas ações. E uma ação muito importante é começar a declarar ao invés de reclamar, né? Sabe? Porque a reclamação, ela encosta em muitas coisas, né? Inclusive na falta de autorresponsabilidade. E eu acho que a gente pode aliar ainda, né? Nós temos um aliado aí muito importante nessa questão nesse exercício de declarar ao invés de reclamar, que seria a gratidão, que é a gratidão, né? Porque quando a gente para de reclamar e agradece, o próprio sentido da palavra, né? Agradece, quer dizer, a graça desce. Ah, mas Janaína, não tem motivo para agradecer? Que motivos eu tenho para agradecer? A gente é muito egoísta, né? Porque o abrir os olhos todos os dias pela manhã é motivo para agradecer. Se você pode abrir os seus olhos todos os dias pela manhã, se você consegue se locomover, levantar da cama, fazer a sua higiene sozinho, todos os dias pela manhã, é motivo para agradecer. Parece pouco, Por né? coisas simples, né? Pelo ato de beber água, né? Olha que bênção, ter água para beber, poder tomar a sua água, é um motivo para agradecer. Eu sei, a gente não está aqui romantizando, né? Porque a gente sabe que existem pessoas que estão adoecidas, né? Com depressões e tudo. Porém, começa a praticar a gratidão para ver como que as coisas vão mudando. E às vezes você começa de fora para dentro, depois você vai internalizando isso, você vai mudando, né? Às vezes você olha e fala assim, eu vou agradecer a água, mas eu não estou sentindo. Agradece. Toma essa água que você agradeceu e sente. Ah, não estou sentindo nada. Tudo bem. Continua fazendo. Só continua. Só Né? faz, né? É só. Porque assim, não, a Orgarino tocou num ponto muito interessante. Não é romantizando, gente. E também tudo que a gente traz aqui, né? Tudo que a gente busca trazer, a gente traz um pouquinho também da nossa vivência. Então, até chegar o ponto de aprender isso, né, foi uma jornada boa, né? Uma jornada também assim
que a gente bateu muito a cabeça para aprender. E o que a gente fala aqui, a gente fala de coração e de vivência. A partir do momento que você escolhe agradecer, muita coisa muda. E eu particularmente, estou falando aqui da minha experiência de vida, tá? Da minha experiência antes e depois. Então, aquilo que é dificuldade para a gente, ela não desaparece como mágica só porque você passou a ter uma outra postura, a agradecer, a ter uma visão diferente, né? Colocar enxergar por outras lentes. Não some com passe de mágica, mas você tem uma outra forma de enxergar aquela dificuldade e de conduzir aquela situação, né? Então, assim, eu diria que é um divisor de águas, é uma virada de chave, assim, a simples atitude, o simples agradecer. Tá? Então, o que a gente está falando aqui, não pensem que a gente está falando sem vivência e sem... como é que as pessoas falam? Sem... não é advogar em causa própria, não. Como que é que o povo fala? Sem a vivência, né? Até porque, assim, isso que a gente falou, até brinquei com a questão de romantizar, porque nós temos aí, inclusive, uma ciência que dá um amparo para essas práticas, né? Que é a psicologia positiva, né? Uhum. Então, assim, existe um estudo extenso na Universidade de Harvard que fala muito sobre essa questão, né? Do quanto a positividade, o agradecer, ele traz, sim, benefícios para o nosso corpo físico, mexe com a nossa fisiologia, e aí vai para a nossa vida prática, né, gente? Inclusive, quando eu falei sobre essa questão de trocar o reclamar pelo declarar, eu sei, por exemplo, vocês acham que mesmo sabendo de tudo isso e praticando, em um momento ou outro, a gente não se pega fazendo algumas coisas? Por exemplo, eu não tenho tempo. Peraí, e se eu trocar? Mas aí o problema, a questão a solução quando a gente começa a exercitar, imediatamente você começa a pensar, peraí, eu não tenho tempo? E se eu tirar um tempo para isso ou para aquilo? E se eu tirar 15 minutos para mim? O dia tem 24 horas e eu tenho tantas coisas para fazer, mas e se eu tirar 15 minutos para mim? Como é que seria isso? E Né? se eu me planejar dentro do meu tempo, se eu fizer um planejamento onde eu vou ali organizar, né, o meu dia, e nessa organização eu vou tirar 15 minutos, meia hora, né? Começa com pouco, 10 minutos, 15 minutos, porque é exercício, né, gente? Todo exercício, toda prática, ela leva a um aperfeiçoamento daquilo que você está praticando, exercitando, né? Então a gente começa com um pouco e daí a gente vai se aperfeiçoando naquilo, né? São técnicas, né, que a gente vai passando por aqui e que tem coisas que às vezes as pessoas pensam assim, gente, mas isso não vai funcionar. E aí eu falo, faça, só faça, espera para ver. Aliás, espera não, vá fazendo e vá percebendo, né? Não precisa acreditar, só faz. Faz, né? Tem coisas que não precisa acreditar, você só faz. E quando você menos esperar, você vai estar vivendo algo muito diferente, né? Parece conversinha gratiluz e tudo, mas não é, gente, é realidade, né? Vocês veem, observem pessoas, né, que têm um padrão de vida melhor no sentido de viver de verdade. Essas pessoas, elas têm um padrão de pensamento diferente, né? E esse padrão, ele é muito pautado na ação,
na declaração, né? Eles não ficam, essas pessoas não ficam ali presas no que não deu certo, elas vão buscando o que dá certo. Então, essas práticas, né, elas levam a gente a se melhorar, se auto-melhorar e tá fazendo cada dia escolhas melhores, porque quanto melhor a gente está internamente, mais isso reflete no nosso, para o que está fora, né, em como a gente vive, no que a gente escolhe, né. Então, assim, tem coisas que vou voltar a bater na tecla, só façam e observem. E vivam, né? Porque não é só observar, vão viver tudo isso, vão percebendo conforme. O problema, sabe, que às vezes a gente fala assim, ah, mas não funcionou, pode funcionar com todo mundo, comigo não funciona. É porque a pessoa não persiste, né? Porque a pessoa faz 1, 2 dias e não deu resultado, né? Então, se muda sua alimentação 2 dias, você não vai ver grandes resultados. Dorme 2 dias no tempo certo, no horário certo. Vai ser bom os 2 dias seguintes, né? Que você com certeza vai ter um dia mais produtivo, melhor, você vai estar melhor. Mas se no terceiro dia você voltar a dormir errado, horário errado, dormir pouco, não tem como seu corpo melhorar, entendeu? A vida mudar. A mesma coisa. Então, façam o exercício, né? De mudar reclamação por declaração, declarando coisas que você quer que aconteça na sua vida, né? Abrir o olho, em vez de falar, nossa, segunda-feira, mãe, de novo. Não, que bom, segunda-feira vai ser uma semana muito abençoada. Já começa hoje, na segunda-feira, declarando como será a sua semana. Então, assim, e começa a fazer todos os dias isso, vai mudando esse padrão, porque eu volto a falar, tudo é uma questão de padrão. Nós temos padrões instituídos de comportamento, né, pensamento, né, a gente pensa ao longo do dia os mesmos pensamentos do dia anterior, né? Então, assim, como que muda isso? Persistindo, escolhendo diferente, né? O pensamento a gente não controla, ele vem, mas e o que eu faço com ele a hora que ele chega, né? Do desânimo, da reclamação, eu dou casa e comida para ele ou eu simplesmente, opa, peraí, eu estou escolhendo outra coisa diferente para minha vida? E a gente faz isso estando em estado de presença, tá? Vocês vão me ouvir falar muito disso, porque é o estado de presença que muda o rolê todinho. Porque vocês estão em estado de presença, vocês estão em estado de presença, você consegue ter percepção, porque eu vou voltar a falar. Quanto tempo faz que eu tenho os mesmos pensamentos? E se eu quero mudar esses pensamentos para mudar a minha ação, mudar inclusive a minha fisiologia, né? Porque já tem estudos comprovando, e já faz tempo isso, que o que a gente pensa, sente, traz para o nosso corpo físico uma mudança fisiológica. Então, se é assim, eu não controlo o que eu penso, porém eu posso controlar se esse pensamento ele vai ter esse espaço. Olha, é rápido, viu, gente? Mas é o estado de presença que me faz perceber isso. Então, eu tendo o estado de presença, eu tenho condição de mudar e fazer uma escolha diferente e pegar a minha caneta e escrever uma história diferente. É assim que funciona, entendeu? Uma coisa vai levando. E a neurociência, ela está aí explicando isso, né? Comprovando, aliás, explicando não, comprovando tudo isso. E é muito interessante, Orgarina, você falar essa questão aí, porque realmente, né, a gente, todos os dias é uma nova oportunidade que nós temos de escrever um capítulo novo da nossa história. Se a gente escrever todos os dias o mesmo capítulo, né? Ou se a gente ficar voltando no capítulo anterior, parecendo aqueles episódios de novela, né? No capítulo anterior, então, se a gente fica nessa, a gente não avança, a gente não aproveita as novas oportunidades, né? Se a gente só reclama, a gente não enxerga as novas oportunidades. Então, é aquilo, se a gente não tem constância, se a gente parar para analisar, é porque assim, a gente só vê
o imediatismo, né? A gente quer a coisa mágica, o conto de fadas. E a gente sabe que isso não é o real. O real é que, se você analisar, se você fizer um estudo de pessoas que têm sucesso, prosperidade, bem-estar, que vivem uma vida mais leve, se você fizer um estudo da vida dessa pessoa, você vai encontrar no histórico dela ali que foram anos de persistência num determinado hábito, né, de constância numa determinada prática que fizeram com que a pessoa chegasse ali. Então é aquela história, eu olho a grama do meu vizinho, ela está mais verde. Por que ela está mais verde? É o adubo que ele colocou? É o jeito que ele rega a grama dele? É como ele trata aquilo ali? É como ele faz todos os dias para que aquela grama esteja daquele jeito, tão verde, tão bonita? Então, vamos parar de olhar a grama verde e vamos prestar atenção em como está sendo feito, como que chega naquele resultado. Como que eu chego naquele resultado? Com muita constância, aprendendo e escrevendo uma nova história todos os dias. É claro que as experiências que não deram certo, eu tenho que tirar proveito, sim, para não repetir, para fazer diferente, para escolher diferente na próxima oportunidade, né? Então, é um segredo, né? Uma pitadinha aqui de segredo, de dica, né? Constância. Sem constância, a gente não chega no objetivo que a gente quer. E depois, quando vocês que vão ver depois, ou vocês que estão aqui, deixa aqui no chat para a gente, né? O que vocês persentiram enquanto vocês estavam nos ouvindo? Porque a gente vai ouvindo o outro e vai se autoanalisando. É tão interessante, né? É por isso que é importante a gente escolher o que a gente escuta, escolher o que a gente quer ouvir, né? Porque tem gente que ouve muitas coisas e são coisas assim que não acrescenta. Então vamos escolher ouvir aquilo que nos leva a refletir, né? Que leva a gente a pensar um pouco mais sobre o que é que eu tenho escolhido, né? Nessa minha vida, que está me trazendo sempre esses mesmos resultados que eu considero ruins. Eu acho que eu estou chovendo no molhado de novo, mas é isso mesmo. E assim, nós vamos deixar essa live, né? Todas as lives a gente vai deixar no Insta, né, Orgarina? E no YouTube, né? Então, eu tenho que ver como fica essa questão do Instagram. Eu não sei se eu consigo baixar lá, mas vamos tentar. Mas no YouTube, gente, é certeza, a gente vai deixar. Então lá tem como vocês colocarem os comentários de vocês. A gente vai ler os comentários. Inclusive, isso é muito importante porque é uma métrica que a gente tem, né? De qual assunto a gente tem que trazer, o que a gente tem que trabalhar mais nesses momentos de interação, nesses momentos de vivência, né, que a gente, dessas práticas, desses exercícios que a gente traz. Então, é muito importante o comentário de vocês deixarem os comentários lá, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, se tem alguém lá. Orgarina, a gente esqueci de olhar se tem alguém lá no YouTube. Pode ir, se você quiser, dando continuidade aí, eu vou só lá rapidinho. Então, eu só quero lembrar, né, que vocês não precisam dar passos grandes. Vou só lá rapidinho. Deu um delay. Então, eu só quero lembrar, né, que vocês não precisam dar passos grandes. Vou só lá rapidinho.
deu um delay. Eu só quero lembrar, né, que vocês não precisam dar passos grandes. Vai ficar repetindo? Eu só quero lembrar, né, que vocês não precisam dar passos grandes. É isso. Pois é, agora ficou louco o negócio aqui. Peraí. Vocês não precisam dar passos grandes. É isso. Agora ficou... Pronto. Né? Então, assim, a gente não precisa, vocês não precisam dar passos enormes, né? Basta um pequeno movimento todos os dias, uma pequena escolha todos os dias, né? Então, essa mudança vai acontecendo a partir da nossa autorresponsabilidade, né? É a nossa liberdade de poder estar sempre escolhendo o que é que a gente escolhe hoje, né? Ou a partir de hoje, a partir desse momento. Então, essa escolha, ela vai escrever, né, a nossa história de forma diferente. É isso, eu não tenho certeza, né, que você que está aqui com a gente vai começar a se auto-perceber cotidianamente de uma forma mais autorresponsável, sabe? Quando, não, peraí, sou eu, tá? Não é o outro, sou eu. Né? Inclusive, a gente tem muitas dessas coisas, né? Nossa, meu filho me tirou do sério. Gente, não foi o seu filho que te tirou do sério, foi você que se tirou do sério. Sabe assim? E aí, essa questão da autoconsciência tem hora que é tão difícil, porque a gente vai, nossa, ó o padrão aqui, ó, de me colocar como vítima do mundo. Né? Peraí, não sou vítima, eu sou responsável. O que é que eu escolho a partir de agora, a partir desse momento, a partir dessa consciência? A partir desse estado de presença, porque como eu falei, vão ter vieses levando a gente para o comportamento, para o pensar, né? Para ações que a gente está acostumado, padrão. E a gente está escolhendo diferente. E a partir da consciência, sempre a partir da consciência, da presença. Né, Janaína? E aí... E a gente tirar um pouquinho, né, desse poder que a gente coloca na mão das pessoas, né? A gente coloca muito poder na mão do outro, como a Orgarina colocou aí. Nossa, meu filho hoje me tirou do sério. Nossa, meu marido hoje me fez explodir de raiva. Como assim, né? Que poder é esse que a gente coloca na mão do outro? Nossa, meu chefe hoje arrasou comigo. Olha, gente, essa frase, né? Meu chefe hoje arrasou comigo. Que poder é esse que a gente está dando para outras pessoas em função da nossa vida, sobre a nossa vida, o nosso dia, né? Então, quando eu escolho ouvir certas coisas, né? Certas palavras, ou quando eu escolho sentir, né? Vivenciar de uma forma diferente aquilo que o outro fez comigo, e eu paro e falo assim, não, mas isso não é sobre mim, é sobre a pessoa. Então eu vou deixar com ela o que é dela e vou ficar com o que é meu, né? Então isso faz uma diferença enorme no nosso dia, na nossa vida. É claro que, de novo, né? Vamos bater aqui na tecla de novo. A gente consegue fazer isso todos os dias, o dia todo, com tudo que nos acontece? Não. Mas se a gente começar a fazer aquilo que a gente dá conta, se a gente começar todos os dias fazer um exercício, pelo menos uma vez por dia, você fazer esse exercício, isso se torna um hábito. Então, lá na frente, quando você vê, você está fazendo de uma forma natural, de uma forma tranquila com tudo que te acontece. Fazendo essa análise, essa autoanálise, tirando o poder, né, de outra pessoa sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre aquilo que te
tira do equilíbrio, do eixo, né? Vamos dizer dessa forma. Então, é um exercício, é prática. Agora, se eu nunca começar, eu nunca vou experienciar isso, eu nunca vou saber como eu me sentiria, como seria diferente, né? Uhum. Acho que é isso, né, Margarina? Sim. Antes da gente fazer as nossas considerações finais, para encerrarmos essa live de hoje, vamos fazer um exercício rapidinho, é 1 minutinho. Fecha o olho aí, onde você está. Inspira. Sente o ar entrando, o ar saindo. Se você quiser, pode pôr a mão no seu abdômen, porque preferencialmente, vamos inspirar aqui, fazer uma respiração abdominal. Ó, puxa o ar, segura, solta. Tenta soltar mais do que o que entra. Se puder, se quiser colocar tempo, tipo, inspira em 3, segura 2, solta em 4. Ou quanto você conseguir. Inspira 3, 4, segura 4, 5, solta 5, 6. Do jeito que você der conta de fazer aí, mas faça uma respiração consciente. Tira um momento para poder prestar atenção no ar entrando, o ar saindo. 1 minutinho, 2 minutinhos, 5 minutinhos por dia, conforme você for podendo fazer e desenvolvendo isso, já vai te trazer um estado de presença maior todos os dias, ó. Inspira, solta, né? Respiração consciente faz também com que a gente fique mais no estado de presença. Então, assim, por hoje, né? Eu, de minha parte, quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer vocês que vão assistir essa live depois, convidá-las para estar com a gente toda sexta, né? Hoje foi eventualmente na segunda, mas a partir de sexta a gente dá continuidade toda sexta às 7h30 da manhã, né? Entrem no grupo para receber material, para a gente ter também uma interação. E como a Janaína falou anteriormente, deixem a visão de vocês, o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, como é que está essa experiência, até para direcionar, para a gente poder ver o que mais é possível, né? O que mais que nós podemos criar nesse espaço dessas lives de preparação para o nosso evento do Desperta Mulher 2.0. Então, assim, tem muita coisa boa vindo por aí, mas se você puder nos auxiliar, deixando aqui nos comentários, né, algumas questões, como é que vocês estão sentindo esses exercícios, como é que, né, a gente pode melhorar cada vez mais, né, Janaína? É isso mesmo. E eu queria deixar, Orgarino, um exercício final aqui para elas realizarem em casa, né? Assim, realizarem no momento que acharem melhor, mas assim, de preferência, tentar realizar, não deixar de fazer o exercício. E uma outra consideração que eu gostaria de deixar aqui também é que vocês se entreguem a esses momentos, a essa oportunidade, se permitam vivenciar esses momentos, tá? Porque às vezes a gente trabalha muito com mulheres, às vezes a gente percebe muito que nós, né, mulheres, nós temos uma carga aí do dia a dia, né? Uma rotina que não é uma rotina muito leve, né? Uma rotina com vários compromissos, né? E a gente não se permite vivenciar esses momentos que são para nós, que são para o nosso íntimo, para o nosso acolhimento, para a nossa
modificação interior mesmo. Então, a gente não se permite, a gente, não, eu tenho outras coisas para fazer, não, eu vou sair desse grupo porque, tem tanta coisa para fazer, eu estou em tanto grupo e não tenho tempo para isso. Então, vamos olhar, né, para nós, vamos nos permitir esses momentos, vamos nos entregar de corpo, alma e coração para vivenciar isso que pode ser o início da transformação, o início da nossa vivência mesmo, de uma vida mais plena, uma vida mais leve, uma vida diferente que a gente busca, né? E eu vou deixar, então, esse exercício, que é o exercício do espelho, tá? Para que vocês realizem de frente para o espelho, para vocês olharem-se nos olhos, de frente para o espelho, e vocês vão dizer a seguinte frase, vocês vão repetir para vocês, olhando nos seus olhos: eu escolho me lapidar todos os dias. Eu escolho me lapidar todos os dias. Eu sou a autora da minha história. Eu sou a autora da minha história. E aí, quando a gente deixar essa live lá no YouTube, a gente vai deixar também o exercício anotado lá para vocês, nos comentários fixados, e a frase, tá bom? Então, muito bom esse momento, né, Orgarina? Que nos alimenta, nos renova, e a gente poder iniciar a semana assim é uma alegria imensa. Então, muito obrigada a todos vocês, né? E até sexta-feira, 7h30 da manhã. Beijos. Até sexta. Um beijo, boa semana para todo mundo. Beijo.